paz do Mestre Jesus, que se encontra nesse ambiente, possa se estabelecer dentro de cada um de nós. E para nossa ambientação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, a lição de número 116. Com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isso aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não dispõe de saúde para brindar aos enfermos, logra socorrer um padecente. Se não soluciona os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Que possamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, mentores desta casa, mais uma vez nos encontramos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, gratos pela oportunidade da vida, do ar que respiramos, de todas as possibilidades que Tu nos concede. Que possamos aproveitar a oportunidade da noite, refletir sobre o estudo e sairmos daqui, Senhor, com o consolo que viemos aqui buscar. E que a nossa irmã que fará o trabalho da noite possa trazer para cada um de nós, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, que ela seja amparada pelos seus amigos espirituais. E que todos aqueles que estão a caminho, que não puderam ouvir, recebam deste local a energia do Teu amor. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor. Bom, agora nós teremos um momento de arte espírita, que vai ser a leitura do poema Canção da Fé, do livro Coração e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. Canção da Fé. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho, para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da treva. Se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu entre as flores que leva, desde o berço da crença até agora, o insulto em que a maldade se avigora, a fim de que lhe deis, outra vez e outra vez, o apoio da paciência e a lição da bondade. Se a tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade, na tarefa bem-vinda que te impele a servir ao amor e à verdade. Se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar e injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém. Se, enfim, a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade, a tua fé, portanto, não passa por enquanto de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastros, quanto vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, sempre será obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração que luta ou se estraçalha para a glória do bem. Nós agradecemos ao nosso irmão. E agora nós chegamos no momento mais importante da noite, que é o nosso estudo, que hoje está a cargo da nossa querida irmã Adriana Teixeira. Ela frequenta o Grupo Espírita Missionários da Luz, que fica na Rua do Fomento 600, aqui mesmo em Santa Cruz. E nós estamos iniciando o 6º mês do nosso projeto educativo doutrinário, que é o PED, intitulado A Fé Ativa Construindo uma Nova Era.
E hoje o tema será Fome de Fé. Vibremos com a nossa irmã. Boa noite a todos. Sempre um grande prazer, uma grande alegria estar nessa casa aqui. Eu falo sempre, né? Cresci aqui, né? Tantos momentos, enquanto criança, enquanto adolescente, adulto. Muitos amigos queridos que eu nem abracei, né? No meu tempo. Então a gente traz um abraço da nossa casa, né? Do Grêmio. E dizendo que é realmente muita alegria estar aqui. E quando a gente é convidado para um estudo, geralmente vem mais de um tema, né, para a gente escolher. E eu escolhi logo esse tema, né, que o Alexandre me mandou, a cartinha, o convite. Eu agradeço também, Alexandre, porque a gente precisa, né, ser convidado muitas vezes, porque nos movimenta, né, nos faz ressignificar muitas coisas nossas, nos leva a acreditar que é possível, né, vencer as dificuldades. Todo mundo tem. Então a gente se encoraja e vem. E esse tema o tema é fome de fé, né? Então falar de fé para mim é muito bom, é muito importante. Que seria eu sem a fé, né? A gente vai crescendo, vai passando por tantos desafios, tantas propostas, né, de melhoria, né? Tantas coisas que vão nos fazendo acreditar em alguma coisa além do que a gente é. Porque não é fácil chegar na idade que eu estou, por exemplo, né? Vocês são jovens, mas na idade que eu estou, e não ter testemunhado, né? Momento, precisado mesmo, testemunhar a fé. Então, eu logo escolhi esse tema. Eu sempre tive muita fome de fé, então eu falei, é esse tema que eu quero. E fome, né? Falar de fome, ainda agora o Marquinhos estava divulgando, né, sobre o trabalho que a casa realiza às terças-feiras para nossos amigos, né, em situação de rua, né? Ninguém mora na rua, né? É uma situação que está passando naquele momento, precisando de um amparo, de um apoio. E ali, muitas vezes, a gente se depara com uma fome real, né? Aquela fome que dói o estômago, né? Aquela fome física, né? E também junto lá está essa fome de fé. Muitos perderam a fé e foram parar naquela situação, não é mesmo? E tem famílias, muitas vezes, tem aqueles que podem apoiar, mas o ser humano perdeu a fé nele mesmo, que é a primeira fé, né, que a gente precisa ter. Eu posso, eu consigo, eu acredito. Então, falar de fé tem a ver com isso, e fome também tem a ver com esse alimento. E aí eu fiz algumas observações. Eu vou apresentar um livro que eu já tinha, inclusive esse livro. Eu falei, Alexandre, eu tenho esse livro, Fome de Quê? É um livro que o Marcelo Teixeira organizou. São vários capítulos com vários autores falando sobre temas diferentes que falam da questão da fome. Nesse caso é a fome de fé. É um livro bem interessante. São vários pensadores espíritas que vão falando sobre alguns assuntos. E aí eu anotei umas coisas assim para eu tentar, né, me organizar. O pensamento é acelerado, então a gente vai organizando o pensamento, né? Porque assim, o ser humano, né? O ser humano tem essa fome, que é a fome física, né? Uma fome física, e também tem a fome psicológica, né? Aquela fome de se encontrar, né, um desejo de se alimentar de alguma coisa que possa realmente acalmar o ser humano, estruturar, organizar. Hoje em dia está na moda falar, né, autorregular, né, se autorregular. Então a gente precisa mesmo saciar muitas fomes. Eu coloquei o ser humano, do livro, fragilidade emocional, psíquica e física. Então o ser humano e essa autora, eu vou até apresentar logo o nome dela, Fome de Fé, a Luzia Matias, está falando sobre esse capítulo. A Luzia Matias é uma autora espírita muito conhecida, né? E ela também é médica, é médium, tem vários livros também, tem livros dessa área da saúde emocional também. E ela organizou, né, nesse capítulo, e ela coloca assim: o ser humano, fragilidade emocional, psíquica e física.
Então, essa fragilidade emocional, né? Uma hora a gente está muito bem, uma hora a gente está, né, atordoado. Em alguns momentos a gente acha que não vai conseguir manter a calma e consegue manter a calma. Outros momentos a gente acha que, né, não vou conseguir, ou não, eu vou conseguir e não consigo. Então, o ser humano, ele tem essa fragilidade emocional. Muitas pessoas falam assim, eu só vou... Não, por exemplo, uma situação, ele fala assim, mas nesse lugar aí eu faria isso. Mas você não estava lá, você não passou por aquela situação. E outras pessoas falam assim, não, mas eu jamais conseguiria. Então, uns acham que tem muita força emocional e outros têm pouca força emocional. E aí ela fala também da questão psíquica. O espírito, né, o ser que habita o nosso corpo, né, nós, ele que comanda essa parte psíquica nossa. E quando a gente traz no mundo espiritual essas dificuldades, né, de outras vidas, essa dificuldade de se organizar, de se manter equilibrado, isso também dificulta quando está aqui na vida humana, na vida real. Ela fala também da fragilidade física. Muitas pessoas fisicamente parecem fortes, mas elas são frágeis demais. E outras que parecem frágeis demais são fortes demais. Então o ser humano, ele é essa dualidade, essa multiplicidade, né, de sensações e fatores. E aí ela coloca que a gente precisa ter, né, essa fortaleza espiritual. Porque a quarta fragilidade é a fragilidade espiritual. A gente perde muito fácil a crença, né? A gente perde muito fácil o descontrole. Então, essa fragilidade espiritual tem sido causas, né, de grandes transtornos, como hoje em dia tem a depressão, né, uma doença séria, pesquisada, estudada. Hoje em dia muito mais valorizada em relação a ser a mesma doença, essa fragilidade espiritual também. Então ela fala também sobre isso. No livro, ela trata, por exemplo, tem uma frase logo no começo do livro, desse capítulo, que fala assim, vou pegar meu óculos. Em qual fome Deus nos chama pelo nome? É uma pergunta bem interessante. Eu parei para ler umas 3 vezes, para entender, para poder... Em qual fome Deus nos chama pelo nome? E essa frase é do Salgado Maranhão. Eu até gosto de pesquisar, eu acabei não pesquisando sobre ele, vou pesquisar depois. Em qual fome Deus nos chama pelo nome? Porque, no caso desse tema aqui, é fome de fé. Quando eu estou numa situação de fome de fé, né, de testar minha fé, de pensar sobre a fé, sobre mim, né, sobre eu mesma, então o que acontece? Deus está me chamando pelo nome. E qual é o tipo de fome que Deus também nos chama pelo nome? É como se, nesses momentos, né, em que a gente passa por algumas fomes, é como se Deus estivesse falando, olha aqui, Adriana, oi, Adriana, acorda, Adriana. É mais ou menos isso que está querendo, né, traduzir aqui no livro. Então, em qual fome? Como o meu capítulo ficou fome de fé, quando a gente precisa testemunhar a fé, Deus está nos chamando pelo nome, dizendo assim, estou aqui. Adriana, você não está sozinha. Adriana, calma. Adriana, você vai conseguir. E assim cada um de nós. Ele está nos chamando pelo nome. Para realmente testemunhar que a gente está passando por algo, vai passar, mas não estaremos sozinhos. E aí ela vem desmembrando essa frase. Você tem fome de quê? Aí, diante da pergunta instigadora proposta a todos nós, cooperadores e leitores deste livro, a resposta é de fé. Surge de pronto em meu espírito como sendo a expressão do bem supremo, catalisador de progresso.
e agente de superação de toda e qualquer dificuldade, da ignorada fome primordial do ser humano. Qual é a fome primordial do ser humano? Ela trata que a fé é essa fome. E ela fala que se manifesta em nossa habitual fragilidade espiritual, psíquica e física. Então, que bom que Deus nos apresenta um alimento chamado fé, tão pequeno, né? Parece tão simples, que é esse alimento que nos faz continuar e não desistir. Inclusive, levar conosco, né, para um caminho melhor outras pessoas. É como aquele pão que eu estou aqui me alimentando, que vocês estão levando lá, né, para as terças-feiras para nossos amigos, nossos irmãos, e tantas outras, né, caravanas que levam o alimento material, ao mesmo tempo está levando também o pão espiritual. Essa fé, quando chega um prato de comida para alguém, ele se alimenta e pensa, então ainda tem esperança, ainda tem gente boa nesse mundo, amanhã vai chegar, pode ser que chegue mais. Então falar de fé é falar de esperança, é falar de algo que você precisa esperar. E geralmente a gente faz o quê? A gente tem pressa, não é mesmo? Sobre fome, tem um slogan bem antigo, né, da minha época vai saber. Quem tem fome, tem pressa. E quando a nossa fome é de fé, a gente tem mais pressa ainda. Não é mesmo? Porque a gente está passando por um problemão, uma dificuldade, uma dor em nós ou no outro, que a gente ama, que a gente conhece, e a gente quer que resolva rápido, que se alimente rápido, né? Que esse alimento chegue rápido. E aí ela continua aqui falando assim: a ansiedade e sua companheira inseparável, a depressão, causadoras ambas de suicídio, diretos ou indiretos, são sinais de insuficiente desenvolvimento da assim chamada fé. A gente não vai culpar ninguém, né? Não vai ficar dando a testa de ninguém. Você está desse jeito porque não tem fé. Tem que ter fé, tem que alimentar sua fé. Não é isso. Não é isso. Mas aquela pessoa que está numa situação que ela não consegue esperar, né? Ela não consegue olhar para frente, vislumbrar que lá na frente ainda algo bom vai acontecer, vai melhorar. Essa pessoa está com a sua fé diminuída, abalada. Não é que ela não tem fé, ela tem fé, mas está fragilizada, não é mesmo? Como qualquer outra situação. E a ansiedade também. Mas a ansiedade faz você querer o quê? Correr, não é mesmo? Apressar, não esperar. E aí eu trouxe também alguns versículos que eu achei muito interessantes, que diz assim, lá em Hebreus, tá assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, para eu ter fé, eu tenho que esperar. E esperar em algo que vai acontecer e que eu não vou ver como vai acontecer. André Luiz, né, nos seus livros, Emmanuel, vários autores espirituais contam nos seus livros como que ocorre um mecanismo, né? Como que lá no mundo espiritual a gente aqui é mobilizado para ser ajudado, não é mesmo? E a gente não está vendo isso, mas eles estão contando nos livros, né? Quem já parou para ler a coleção André Luiz, de Emmanuel, tantos outros autores, né? Chico tem vários livros do Chico que contam como que funciona no mundo espiritual a nossa ajuda. Como que para chegar a mim uma ajuda, como que eles trabalham e delegam, né, atividades, dão sugestões, e o outro vai e chama o outro, e por aí foi funcionando. Para quê? Para que a gente receba uma ajuda. E a gente não pode ter pressa, porque se no mundo material a pressa atrapalha, no mundo espiritual eles sabem por que daquela hora certa de chegar a ajuda. Não é quando a gente quer. Até porque o ser humano sabe que o espírito é mais ainda, que nada acontece por acaso, não é mesmo? A gente não pode esquecer que a gente é reencarnacionista. Então, Adriana, tenho que lembrar disso toda hora. Não tá fácil, tá difícil,
mas que alguma razão tem para aquilo ali, não é uma obra do acaso. E eu penso assim, alguma relação tem com o mundo anterior, que nessa parece que aquela situação que eu estou me deparando não tem nada a ver com essa vida de hoje. Então, tipo assim, se não tem com a de hoje, tem alguma relação com algo do passado. E em Coríntios, também 5:7, está assim: porque andamos por fé e não por vista. O ser humano, ele precisa entender que a gente não pode achar só que é tudo material, só que a gente vê. Por isso que muitas pessoas perdem a fé, que ela quer ser palpável, o concreto, o imediato. Então ele fala assim em Coríntios: porque andamos por fé e não por vista. E o último, em Salmo está assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia neles e Ele o fará. E esses versículos, essas passagens que eu estou trazendo, estão no Espiritismo, estão no Evangelho o tempo inteiro, estão em vários livros, explicado, né, esmiuçado. Então, no próprio Evangelho tem uma passagem que eu separei, vai falar exatamente sobre isso. E João traz um que é assim: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então tem uma passagem do Cristo que Jesus aparece para Tomé, não é isso? Então aí Tomé acreditou, apareceu para ele. Isso, depois. Então o que acontece? Ele fala assim: então você só acreditou porque você me viu agora. E os outros acreditaram sem ver. E a gente faz muito isso. Muitas pessoas que seguem o Espiritismo vão até, muitas no começo, buscando revelações, né? Buscando acolhimento espiritual, né? Uma carta, uma comunicação. Entram para saciar essa fome, que é uma outra fome. Mas entra para isso. E aí depois vai entendendo que você não precisa ver. Eu não preciso receber uma comunicação daquele meu ente querido. Muitas vezes, essas revelações vêm durante o próprio cotidiano nosso e a gente não percebe. E um outro que eu coloquei aqui, aí a gente já vai pensando sobre Chico Xavier. Chico Xavier tem um livro chamado Intervalo, um livro bem simples. E ele fala assim: a fé vitoriosa é aquela que se alicerça no trabalho. Então, muitas vezes, essa fome que eu tenho, né, por fé, é uma fome paralisada, porque eu só quero receber. E eu não quero fazer algo de trabalho para mim, para o outro, que me alimente nessa fé. Então, o Chico fala: a fé vitoriosa é aquela que se alicerça no trabalho. Quantas pessoas vêm, né, para a casa espírita, vêm para uma religião, e ela vem sim com essa fome, ela se alimenta. E logo depois, o que faz ela se manter de pé, continuar firme, é o trabalho. Já que eu recebi, me alimentei, então agora eu vou dividir. Eu vou dividir o pão, vou dobrar esse pão, multiplicar esse pão aí. E aí a autora conta uma história bem pequenininha. E a história, ela fala que um alpinista, nessa história, vocês devem conhecer. É um alpinista que ele cai, né? A corda, lá, aquele equipamento fica instável, frágil, e ele cai, né? Fica pendurado. Só que no escuro. E ele, muito pendurado no escuro, aquela coisa toda, e ele ali naquela corda, e sem ver nada, ele não sabia nada que estava acontecendo no escuro. E aí houve então uma voz lá na alma, no fundo da alma, na acústica da alma. A voz fala assim: você crê em mim? A gente iria responder que sim, né? A gente crê sim. Sem parar para pensar, aflito, responde que sim. E fica aguardando o milagre, é o que a gente quer, não é? A gente pede, eu tenho fé, eu peço, e fico aguardando aquele milagre. E aí, mas em vez de se ver magicamente a salvo em algum lugar seguro,
o que percebe é a mesma voz que lhe ordena categórica: se você crê em mim, corta esta corda. No escuro, ele é alpinista, ele sabia a altura que ele poderia estar, os perigos, e aí ele vai. O pobre alpinista, né, que somos cada um de nós, né? Vamos nos colocar nesse alpinista aí. O pobre alpinista não consegue cortar a sua ligação com aquilo em que ele realmente confiava, a corda. Ele estava preso pela corda, ele estava seguro. Muito seguro. E, agarrado a ela, exausto e dolorido, vê, quando o dia amanhece, que estava apenas 2 ou 3 palmos do chão. Então, ele estava muito próximo do chão. Ainda no escuro, se ele confiasse naquela intuição, naquela voz, ele já teria liberto, né? Já teria ido para casa, teria buscado outro socorro. E a gente se depara nessa escuridão quantas vezes? Muitas vezes. Preso a uma corda. Que corda? Várias, né? Várias cordas. Corda do orgulho, que a gente não quer cortar. Corda do egoísmo, da vaidade, da arrogância, do medo, da ingratidão. E por aí, o ser humano, nós somos assim mesmo, né? Felizmente, porque podemos melhorar, mas infelizmente demoramos tanto para melhorar. E a gente, quantas vezes, quantas vozes a gente escuta? E essa história me faz pensar também assim, claro que o socorro vai chegar, claro que o dia vai clarear. Ele desceu, ele pôde ir embora, mas ele retardou e a gente retarda tanto, né? Demora tanto a se ajustar e a melhorar. E aí Kardec vem, né? A fé raciocinada se apoia na razão e na lógica, não na crença cega e na tradição. O Espiritismo ele traz, né, uma nova vertente de não ter dogmas, né, não ter muito com que se apegar, né, muitos rituais, não ter simbologias, né? Embora tudo isso, para quem acredita, é importante. Que bom que alguém acredita, né? Tem a sua fé ainda, né? Nesses objetos, nesses rituais. Que bom que tem alguém com fé. Mas para o espírita, ele sabe que o pensamento é força. Quando o meu pensamento, meu magnetismo se junta ao seu, a distâncias milenares, a ciência hoje já fala sobre isso, sobre curas que são em hospitais, né, lugares longe. Como aquela pessoa melhorou? Pela fé de quem está orando por ela e dela mesma que está ali no inconsciente, muitas vezes até consciente ou inconsciente, mas agarrada a uma fé. Então, o pensamento para nós é tudo. Muitas pessoas já sabem que o magnetismo é o que move tudo, né? A gente sabe que Deus está provendo o nosso universo, né? Tudo lá no céu não está caindo por aí. Existe uma força incrível, gravitacional, que puxa para baixo, e uma força magnética que mantém tudo lá em cima, organizado. Então isso é magnetismo, é força nossa, também a lei de doação, né, que a gente também dá. E nas grandes provações, não te afastes da fé. Isso acho que foi Paulo. Agora eu anotei, não, foi Emmanuel. Que fala assim, nas grandes provações, não te afastes da fé. Será nesse momento que mais fome a gente vai ter. Muita fome, de doer o estômago. Aquela fome de a gente ficar acordado muitas vezes. E ele fala, mas é nessa hora que não te afaste da fé. E ela tem uma parte aqui que ela fala, que ela traz Leon Denis, que fala assim: também com Leon Denis aprendi a desenvolver o que ele chama de sentido íntimo e dialogar com Deus na natureza e no tempo vivo da consciência.
Então ela fala, esse diálogo com Deus, né? Eu com Deus, o nosso diálogo com esse ser superior, isso é muito importante, isso é alimentar a nossa fé, isso é nos alimentar. Algumas pessoas se sentem tão frágeis, tão tristes, tão desencorajadas, que elas não conseguem falar com Deus. Isso é uma grande realidade. Elas se sentem incapazes, não merecedoras de falar com Deus. Como alimentar essa fé? Como alimentar esse corpo, esse espírito? E hoje em dia, né, a gente sabe que... Deixa eu terminar. E dialogar com Deus no templo vivo da consciência, vivendo momentos de elevação e espiritualidade, experimentando, religar meu espírito ao pensamento e ao amor de Deus, no qual estamos ainda inconscientemente mergulhados. Que a gente até acha que não está nem tão ligado a Deus, né? Nossa, Deus... Esse ser tão superior, tão supremo, eu estou ligado a ele como? Mas a gente precisa buscar isso. E quando a gente já buscou isso, quando eu já consegui me alimentar, o que eu falei, acho mais importante, dividir esse meu alimento com o outro. Porque é disso que o mundo está precisando. De pessoas que encorajam as outras. Que dê esse exemplo. Esse é um testemunho de vida, né, de fé. Porque algumas pessoas vão nos observar assim, e elas vão se encorajar com a minha força ou com a minha busca pela ajuda, porque eu posso estar passando por uma grande dificuldade e estou buscando ajuda, eu estou indo ao centro, eu estou no meu tratamento, eu estou tomando medicação, eu estou me alimentando de várias formas para não perder a fé. E a outra pessoa que está me vendo vai, mas olha que interessante isso, Adriana, né? Cada um de nós aqui, né? Citar nomes, por exemplo, ela está se mantendo no filme por isso, isso e isso. Nós aqui temos vários relatos de pessoas que, por se alimentar da fé, não desistiram. Quantos de nós temos? Uma avó, um avô, um pai, um irmão, uma tia, um amigo, que passa por dores tremendas, problemas graves, e não se entregam. Eu li um caso há pouco tempo de uma pessoa que passou por uma grande perda e ela já trabalhava, já fazia, né, alguns trabalhos no bem, já era moça religiosa, teve uma perda bem significativa na vida e ela não desistiu, e ela está caminhando, ela está buscando e ela está alimentando outras pessoas. E já ser forte o tempo inteiro? Não, ninguém tem que ser forte o tempo inteiro, mas não se entregar, né? Se eu consigo não me entregar, se eu consigo já caminhar e levar outros comigo e alimentar outros comigo, que bom. Mas a gente não está aqui para julgar de forma alguma aqueles que ainda não conseguem, né? Só a pessoa que não consegue, e quem tem um parente, um amigo que não consegue, a gente sabe o quanto é difícil. Não é mesmo? Então a gente não se sente melhor do que ninguém, mas está ali à disposição para o trabalho, para ajudar. E depois de um ano, ela traz Joana dizendo assim, Joana de Ângeles, o ser deve se elevar a Deus, não apenas para pedir e buscar benefícios imediatos, mas também para manter-se em harmonia com a própria vida. Porque muitas vezes a busca, né, o uso da fé é só na hora da dor, da dificuldade, da provação, não é mesmo? E aí ela diz, não, também nesse momento. Mas, o ser deve se elevar a Deus, não apenas para pedir e buscar benefícios imediatos, mas para manter-se em harmonia com a própria vida. De que eu estou me alimentando junto para que minha fé também seja aumentada e ampliada? Então, a gente vai mais ou menos comparar uma vida diária, né? Se eu estou só me alimentando de coisas ruins, o meu corpo vai ter uma hora que vai, né? Mas cedo ou mais tarde vai ter algum problema. Então, se eu só estou me alimentando da fé, quando eu passo pelas dores, também estou espiritualmente bem frágil. Então, essa ligação com Deus, essa comunhão com Deus, ela tem que ser a cada dia, né? Em algum momento. Para que quando
né, a dor, a tristeza vier, a gente esteja com raízes mais profundas. Isso aí ela põe: alimentemo-nos, pois, e sejamos mais saudáveis e felizes. Tem uma parte aqui que eu trouxe de Emmanuel. Esse livro, eu gosto muito desses livros, que é um livro Interpretação dos Textos Sagrados, de Haroldo Dutra. Então, esse livro é uma compilação de vários pequenos episódios, né? Ele fala, eram 7 minutos. Então, ele pega algumas passagens, né, que já estão em outros livros também espíritas, muitos Vinha de Luz, a maioria até de Vinha de Luz Pão Nosso, e ele traz para cá e desmembra isso aqui. Ele coloca assim: viver pela fé, é o capítulo. O justo viverá pela fé. Isso está em Romanos 1,17. Aí ele fala assim: na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Viver pela fé seria estar todo dia no centro, todo dia, né, lendo livro, todo dia fazendo prece da hora, todo minuto. Prece sim, lendo, né? Todo dia ali dentro do templo. Ele fala assim: frequentar os templos, harmonizar-se e com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, isso era o que pensavam. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Nós, quantas vezes, né, lendo, estudando, dando palestra, a gente se vê em situação difícil, testemunhando até de forma errada. Quem de nós está livre disso? E ele fala: Paulo queria dizer que o justo sempre será fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. É isso que Joana está pedindo também nesse capítulo. Joana fala: comunhão com Deus. Quanto mais comunhão com Deus, mais estarei vivendo pela fé. E aí ele fala assim: os dias são sorridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Emmanuel. Então, quem de nós vai estar livre de aflições da terra? Jesus falou isso o tempo inteiro, né? Mas que a nossa fé, que a nossa vontade de caminhar, né, de não parar, seja tão forte que a gente busque meios de se alimentar de coisas melhores possíveis, né? Das melhores possíveis, das amizades, dos trabalhos. Quantas oportunidades tem na casa espírita, né, que a gente frequenta, ou até mesmo em outros lugares. Por exemplo, a gente apoia e realiza um trabalho em que não é da nossa casa. A gente está lá no trabalho. Então, isso também é tão importante. Eu tenho disponibilidade. Hoje, terça-feira, eu não posso. Domingo eu posso. O que eu posso fazer? Sábado e outro dia? Por mim e pelo outro. Né? E a fé sem obra, ela é realmente morta. Porque muitas pessoas pagam pela fé, achando que estão se alimentando. Pagam pela fé. E não estão se doando, não estão se alimentando de verdade. E eu trouxe uma música, que é uma música muito interessante. Ela fala sobre a fé, e ela fala sobre isso que eu trouxe aqui de Haroldo Dutra, né, Viver pela Fé, que fala desses momentos que ora vão ser felizes, ora tristes, né, dessas buscas, dessa caminhada. Tem várias músicas. Uma delas, eu até coloquei aqui, Justiça e Fé, da Marielza. Essa música é uma música muito interessante. Eu, adolescente, cantei muito essa música. Ela me ajudou demais na minha adolescência. Não foi fácil, foi bem difícil. Então, eu decifrava a letra, né?
estava lendo ali aquela letra, tentando entender, que ela fala: trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos, de alegrias, mas veio o temporal e o futuro trouxe a dor. E aí no final ela fala: mas o amanhã está em tuas mãos. Então o amanhã é a fé, é a coragem de acreditar, vai melhorar, vai passar. Isso também passa, como eu disse, nosso grande mestre. E a outra música que eu vou trazer, eu me gosto muito dessa música, quando eu preciso me alimentar, eu escuto muito essa música, e o nome da música é Noite e Dia, de Alan Filho. Começou hoje os trabalhos começaram hoje com uma poesia, com essas reflexões, e vai acabar com uma poesia também, uma música, mas vai acabar em forma de poesia. Ele diz assim: o nome da música é Noite e Dia, Alan Filho. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz banhadas de amor. Tá falando pra gente ir. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz banhadas de amor. E em paz segue em passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição. Vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai, que a vida não surgiu para ser um eterno segredo de Deus. Mas, quando a noite vier e o cansaço selar seu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro. Olha o escuro, olha o alpinista de novo. Buscar o amor de Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como o mundo, de crescer com o rumo, de iluminar a própria paz. Que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam meu coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Nós agradecemos a nossa irmã pelo belíssimo trabalho. Estamos aqui, Senhor, neste momento, com os nossos corações gratos pela grandeza do seu amor, sentindo derramar sobre cada um de nós, Senhor, sobre as nossas angústias, os nossos medos, as nossas dores, a energia que vem do alto, que restabelece, nos fortalece, nos dá direção no caminho. Somos tão gratos, Pai, pelo amor de treinamento que temos, e pela certeza da grandeza do seu amor. Traz para cada um de nós, Pai, a paz que queremos buscar, e que possamos também levar para o mundo essa grandeza do teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos a todos tenham uma boa noite, bom final de semana, e contamos novamente a todos aqui na próxima sexta-feira. Muito obrigado.